Olá amigos, eu sou Herbert Gonçalves e no dia de hoje estaremos vendo a continuação de nosso vídeo anterior, Observação Tática. Em nosso último vídeo, paramos na situação onde as brancas deveriam jogar Dama em C3 cheque. Como vimos, o jogador das brancas optou por Cavalo em D4. A partida seguiu-se com Cavalo versus D4. Vejamos qual era a possível intenção do jogador das brancas em executar o lance Cavalo em D4. Cavalo em D4. Aparentemente um lance forte, pois o mesmo ameaça o bispo de F5 e exerce uma dupla ameaça sobre o cavalo de C6, que aparentemente encontra-se cravado, devido ao domínio do bispo de G2 na diagonal H1 a 8. O jogador das negras comprovou que este lance era realmente um lance apenas de aparências e jogou Cavalo versus D4. Observamos que, após cavalo em D4, o bispo em G2 continua a ameaçar a torre negra em A8. Contudo, as negras exercem uma forte pressão sobre o peão débil em C2. Graças ao apoio de seu bispo em F5, o cavalo negro em D4 ameaça capturar ao peão de C2, de onde o mesmo exercerá uma dupla ameaça contra o rei em E1 e a torre branca em A1. Vejamos agora o que ocorreria caso as brancas optassem por capturarem a torre negra em A8 com seu bispo de G2. Bispo versus A8. Cavalo versus C2 cheque. E nesta situação, as brancas têm um problema crítico para resolver, ou seja, para onde levar o seu rei. Bispo versus A8. Seguiria-se de Cavalo versus C2 cheque. E neste momento as brancas têm um problema agudo a resolver, ou seja, para onde levarem o seu rei. Nesta situação, as brancas têm como opção levarem seu rei até a casa E2, F1 ou D1. Vejamos primeiramente a situação onde as brancas jogam rei em D1. Nesta situação, as negras observam que, primeiramente, seu cavalo em C2 não pode ser tomado, pois o mesmo encontra-se defendido pelo bispo de F5. A casa E4 encontra-se defendida pelo cavalo em C2, logo dama em D4 cheque é um lance que não pode ser executado. Vimos ainda que existem duas ameaças contra a posição branca. A torre em A1 é ameaçada pelo cavalo de C2 e o bispo em A8 é ameaçado pela dama de D8. É evidente que nessa situação as negras têm uma vantagem decisiva. Contudo, um jogador poderia apresentar uma dúvida agora no seguinte sentido: taticamente, qual é o melhor lance a ser executado? Capturar a torre em A1 com o cavalo de C2 ou capturar o bispo de A8 com a dama de D8? Apesar de, materialmente falando, a torre ter um valor superior ao bispo, segundo Fritz, capturar a torre branca em A1 com o cavalo teria uma valoração de 4,72, enquanto que capturar o bispo com a dama teria uma valoração de 10,88. Vejamos agora como poderia seguir-se cada uma das linhas. Cavalo versus A1. Bispo em F3, E5, G4, bispo em C2 cheque, rei em E2,
E4, dama em D4, cheque, rei em G8, torre versus A1, peão versus F3, cheque, e rei versus F3. Vejamos agora a linha onde as negras optam por dama versus bispo. Após dama versus A8, as brancas têm as suas duas torres ameaçadas. As negras ameaçam dama versus H1, cheque. As brancas jogam então torre em G1, dama em F3, cheque, rei em C1. E após torre em C8, a situação das brancas é praticamente insustentável. Vejamos agora a situação onde as brancas jogam rei em F1. Seguiria-se dama versus A8, ameaçando dama versus H1, cheque, rei em G1, cavalo versus A1. Neste momento, as negras ameaçam bispo em H3, H4 e cavalo em C2, protegendo a casa de D4. Vejamos agora, por último, a situação onde as brancas jogam rei em E2. Dama versus A8. Neste momento, as negras ameaçam bispo em G4, cheque, F3, E5, ameaçando o cavalo em D4, rei em F2, dama em A7, cheque, rei em G2, cavalo em E3, cheque, rei em G1 e torre em C8. E as brancas não têm como lidar com a ameaça torre em C2 e também com a ameaça cavalo em C2 com cheque descoberto. A partida seguiu-se então com dama versus D4, cheque. Vimos os motivos que impossibilitam a captura da torre negra em A8. E5, dama em B2, torre em C8, ameaçando ao peão de C2, B3, D5, torre em D1, D4, peão por, Após peão por, observamos outro erro tático por parte das negras. Elas deveriam ter optado pelo lance torre em C2. Vimos então que após torre em C2, restam três opções para as brancas movimentarem sua dama. Caso as brancas jogassem dama em A1, seguiria-se dama em A5, cheque, rei em F1, torre versus A2, dama em C1, bispo em C2, torre em E1 e peão versus D4 com uma vantagem decisiva para as negras. Caso as brancas jogassem dama em B1, seguiria-se torre em E2, cheque, rei versus E2, bispo versus B1, peão versus E5, dama em A5, torre versus B1, dama versus A2, cheque, rei em E3, torre em E8, bispo em E4, torre versus E5, rei em F3, pois as negras ameaçavam F5, e torre em E6 com uma vantagem decisiva para as negras. E caso as brancas jogassem dama em A3, seguiria-se bispo em G4, torre em D3, peão versus D4 ameaçando torre em E8, cheque, roque, bispo em E2, torre de 3 em D1
bispo versus D1, torre versus D1, dama em F6, torre em F1, e após torre em E8, as negras teriam vantagem decisiva na partida. No nosso próximo vídeo veremos o fim desta partida e daremos início ao tema lance candidato.